Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica Professor. E a gente espalha por todas as nossas redes. E a pedido de um professor que eu trabalhei o ano passado, ele estava falando sobre educação financeira. E ele estava preocupado de como que ele ia pegar e fazer os seus investimentos. Como que você pegaria e distribuiria R$ 500 por mês de investimento? Ele ganha por volta de R$ 5.200. Então eu falei com ele, olha, se você ganha por volta de 5 mil e ele falou que queria investir pelo menos um percentual, eu falei com ele, comece investindo 10% do que você ganha. 10% do que se ganha. É um primeiro passo, tá? Eu chamo de ideal você começar 30%. Não, começar não. Eu acho que um ponto de equilíbrio bastante das pessoas, elas vão gastar ali, a pessoa que consegue gastar 80% do que ganha, já é muita coisa. E se ela consegue ter uma política de investimento de 30% e deixando 70% para as despesas e outras coisas, ela vai ter um futuro muito melhor. Então o que acontece? Eu falei para ele começar do ponto de partida de 10%. Então ele vai fazer um investimento de R$ 500, um aporte, tá? Um aporte mensal. Um aporte mensal de R$ 500, tá? Como que eu vou distribuir esses R$ 500, Eduardo? Olha, existem algumas estratégias que eu gosto muito e eu vou usar bem próximo da que eu aplico para mim, para Eduardo Carolino. Eu já consigo hoje, através de uma grande disciplina dos últimos 3 anos, eu já consigo superar os 30% do que eu ganho guardando. Mas foi um acordo que eu fiz com minha filha, moramos eu e ela, e as minhas filhas, então a gente mora aqui de 3 e a gente resolveu então fazer todo esse processo para poder chegar nessa situação de conseguir investir acima de 30% do que eu ganho. Mas, pegando aqui, como que eu distribuiria uma carteira? Mensalmente. Então, durante 12 meses, ele vai fazer um investimento de R$ 500. No final do ano, ele terá 6 mil investido bruto. 6 mil bruto. Fora isso, vai vir o que será de rendimento. Então, como que eu calculo esse rendimento? Olha, eu sou um cara assim, bem pé no chão quando se fala de investimento e de correr risco. E o dinheiro das pessoas ele é muito importante. Então, a gente não vai correr risco buscando rendimentos muito altos. A gente vai com o pé no chão. Primeiro, eu pegaria 15% deste valor, 15% desse valor e colocaria num CDB. Se conseguir a mais, no C6 Bank tem um com liquidez diária, que eu gosto, 104% do CDI. Então, se a taxa Selic, né, tem uns que a maioria é 100% da taxa Selic, eu lá no C6 Bank, vou colocar aqui, ó, C6 Bank, no C6 Bank, o que acontece? Existe um CDB de 104% de CDI. Então eu pegaria 15% deste valor, tá? 15% desse valor, que está dando aproximadamente R$ 75 mês, e colocaria no CDB. Esse valor é para quê? Ele é para manter o meu poder de compra. O que é manter o meu poder de compra? Nas variações do mercado e nas oportunidades que o mercado financeiro dá, eu vou lá nesse CDI, certo? E pego ele, deixo ele lá o tempo todo. Quando vem uma oportunidade, eu vou lá, resgato ele e faço uma compra, uma oportunidade de compra. E tento nunca deixar ele zerado. Por quê? A qualquer momento vai ter uma oportunidade, né? Então você tem que ficar ali gerenciando ele. 15% desse valor vai para o CDB e o C6 Bank
tem um que é o 104% com liquidez diária que eu gosto. Beleza? Ótimo. 30% eu vou fazer investimentos em fundos imobiliários. Que fundos imobiliários que eu vou comprar? Aqueles que estão pagando acima de 1% ao mês. Yield, tá? Dividend yield, acima de 1% ao mês. 1% ao mês. Tem vários lá. Eu tenho hoje 7 fundos imobiliários que pagam, a maioria é na base 10, que pagam acima de 1% ao mês. Tá? Então 30% deste valor, então nós estamos falando de R$ 150 todo mês, eu vou lá e compro cotas. Qual que é a minha estratégia de cotas? Eu compro uma. Listei lá 4, 5, 7, compro uma de cada. Minha estratégia. Depois, vejo qual que equilibrou ali, vou lá e compro novamente. Até chegar, compro uma, depois compro 10. E depois vou levando eles até chegar a 100. Depois vou levando eles até chegar a 1.000. E aí de 1.000 em diante a gente vai distribuindo para até chegar naquela parte de renda passiva, de já pagar um salário mínimo, começar a pagar um salário mínimo, começar a pagar 2.000, 3.000 por mês de renda passiva. Não é um processo de curto prazo, é um processo de longo prazo, e quanto maior o seu aporte, mais rápido você chega nele, certo? 30% eu vou investir em ações que eu chamo de vaca leiteira de dividendo. Vaca leiteira. As maiores, tem uma lista das 10 maiores empresas da Bolsa de Valores que pagam dividendos. Então eu vou lá, eu tenho várias, Banco do Brasil, BB Seguridade, Petrobras, várias ações pagam dividendos, que eu chamo de ações vaca leiteira, que são aquelas maiores pagadoras de dividendos. É a minha estratégia, você pode criar outra, tá? Então o que acontece? 15% CDB com liquidez diária no C6 Bank, se você conseguir achar outro, beleza. Eu invisto num 104% CDI, beleza? 30% eu vou em fundos imobiliários que me pagam, né? Então você pode começar com 5, você pode começar com 7, e eu não vou passar de 10 fundos imobiliários. A minha estratégia é até 10 fundos imobiliários, eu estou em 7. Daqui a pouco eu vou colocar mais 3 fundos imobiliários, tá? Nos próximos meses da minha estratégia. 30% de ações vaca leiteiras, certo? E 15% em small caps. O que são essas small caps? Essas small caps são ações com potencial de aumentar o patrimônio. Eu tenho lá 10 small caps que eu monitoro, são várias, tá? Então eu escolhi 10 small caps com possibilidade de crescimento. Aí você tem que fazer análise, tá? Tem que fazer várias situações de cada ação, PL, liquidez, endividamento, tem várias análises a serem feitas. Eu já fiz as minhas e sigo alguns especialistas que estão o tempo todo fazendo isso, além do site da Suno Invest, que me ajuda bastante. Então o Thiago Reis, né? O outro Thiago também, que nós estamos trocando bastante figurinha aqui de BH, inclusive, nós estamos fazendo aqui algumas coisas. Então 15% desses R$ 500 são small caps que eu compro a fim de aumentar o meu patrimônio. Já tem a ação lá que eu comprei ela a R$ 4 e ela está a 9 hoje. Então ela dobrou o patrimônio, tá? Então faz parte dessas 10 ações small caps que eu tenho aqui. Vai ter mais? Pode até ter, mas eu estou limitando entre 10 ações small caps e fico ali monitorando. Se alguma outra me deu um lucro muito grande, eu quero trocar por algum informe, por alguma situação de mercado, eu vou lá e troco. Mas de modo geral, eu compro ações para não vender, tá? E sobrou aqui 10% de empresas estrangeiras.
de empresas estrangeiras, ou BDRs, ou até mesmo empresas estrangeiras, né, de fato. BDRs são que você compra em real, mas ela está sendo negociada lá. E você pode comprar também em dólares e operar em outros mercados aí. Eu fico na B3 e compro por ali mesmo e é bem tranquilo. Por quê? Nós temos a Apple, que eu gosto demais, a Coca-Cola, tá? Temos a da Google, que é a Alphabet, tem da Amazon, tem várias empresas muito boas, tem outras aí que está sendo muito falado da Nidver. São empresas bem interessantes e se eu fosse pegar um aporte mensal de R$ 500, seria dessa forma que eu iria distribuir. Lembrando que essa estratégia ela vai te dar, em média, tá? Um rendimento que vai variar entre 1,5% a 3% ao mês. Essa é a média que ele vai variar esse tipo de rendimento. Pode cair um pouco, pode, por exemplo, ano passado, dos 12 meses que eu operei na bolsa, 5 meses foram de queda, 7 meses foram de ganho. E no final das contas, o meu ganho, né, superou muito as minhas quedas e foi uma coisa bem interessante. Uma ou duas ações eu fiz lucro porque eu não sou de vender ação, mas eu vi uma oportunidade para comprar outras e até mesmo para fazer algumas correções. De vez em quando você tem que corrigir sua carteira quando julgar necessário. Então, para você que vai investir, para você que é investidor iniciante, tá aqui uma estratégia simples, objetiva e direta para aportes mensais até R$ 500. Lembrando, essa pessoa aqui, ela ganha 5 mil por mês e está fazendo um investimento de 10%, baseado num salário de 5 mil, tá? O salário aqui, ó. Baseado no salário de 5 mil, 10%, e aqui você pode variar. Tá? Se você não consegue fazer um aporte de R$ 500 todo mês, não tem problema. Você troca o valor, mas mantém os percentuais. Essa estratégia de percentuais vai equilibrar sua carteira, vai te trazer segurança e você vai fazer aquilo que o seu avô sempre fala. Tá? Não coloque o ovo das galinhas apenas num cesto só, porque você pode trombar, derrubar todos os ovos e quebrar todos os ovos. Mescla, diversifica. Aqui, com essa estratégia, você vai ficar tranquilo e não esquecendo que esse 15% do CDB, né, é o poder de compra. Quando surgir oportunidade, você vai lá, pega, tá? Sempre bom você ter. E além daqueles aportes extemporâneos, uma férias, um 13º, um dinheiro extra. Sim, gente, você tem que fazer um dinheiro extra. Dá uma aula particular, se você consegue ser bom em português, em matemática ou em alfabetização, dá uma aula particular. Se você consegue aí pegar, trabalhar de garçom finais de semana, ou faxina, ou qualquer diarista, fazer um trabalho diário, se você é bom em alguma coisa, prestar algum serviço que você tem para poder vir com aportes extras aqui. Eu mesmo dou aula particular, dou consultoria. Agora mesmo vou pegar uma consultoria e vou pegar um valor considerável e vou investir mais de 50% desse valor no mercado financeiro. Tá bom, pessoal? De qualquer forma, forte abraço. Qualquer dúvida, pergunte aqui, né, nas nossas redes, nos comentários, lá no Instagram, @prof.eduardocarolino, e nós vamos estar aí por aí ao longo dessa jornada. Forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a próxima aula.